Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes, hoje é dia 24 de novembro e estamos começando o Tecnohour de número 10. Bom, como eu tinha falado para vocês na semana passada, essa semana eu consegui então mais uma entrevista para a gente. Eu vou hoje passar pelas notícias de forma relativamente rápida, porque a gente vai ter mais ou menos de 30 a 40 minutos de entrevista hoje. Foi uma entrevista que eu fiz hoje, pela primeira vez não vai ser parte do programa, eu fiz essa entrevista no início da semana, na segunda-feira. Foi uma entrevista bem legal que foi com o Roberto, lá da PUC do Rio de Janeiro, e eu falei com ele justamente sobre a mesma aplicação, que eu quero ver se eu demonstro para vocês um pouquinho antes, que é a aplicação do Codify. Na realidade, qual é o relacionamento entre o Roberto e o time lá da PUC do Rio de Janeiro com essa aplicação? O relacionamento é justamente que eles são os mantenedores, né? E o pessoal que criou uma linguagem de programação que hoje, pelo que eu acabei descobrindo, está disseminada no mundo inteiro, que é uma linguagem já que predata o Java, inclusive, e que é a linguagem chamada Lua. Então, eu descobri essa aplicação na App Store mais ou menos há umas 2 ou 3 semanas atrás, que é a aplicação do Codify, que ela acabou sendo até, o nome dela acabou sendo alterado para Codeia. E eu vou demonstrar então para vocês daqui a pouco um pouco mais dessa aplicação, e a gente vai fazer o Tecnohour de hoje, principalmente conversando com o Roberto, sobre a evolução da linguagem Lua, como que apareceu, como é que eles tiveram a ideia de desenvolver essa linguagem aqui no Brasil e como é que ela caminhou com as próprias pernas aí para o restante do mundo. Bom, então, para a gente começar, eu vou dar uma olhada com vocês nas notícias da semana, o que aconteceu de importante aí durante a semana, que teve bastante coisa legal, e na sequência a gente parte então para a parte de demonstração e entrevista, ok? Então vamos lá. Bom, e para vocês recomendarem o podcast para os amigos, a gente continua ainda na primeira posição aqui da App Store. Então eu tive dando uma olhada essa semana e eu vi que a gente ganhou mais um comentário, então agora a gente vai ter que fazer um trato. Eu vou pedir para vocês, sei lá, a gente está com 15 avaliações, na semana passada a gente tinha 14. Então olha só, eu vou parar de pedir estrelinha para vocês quando a gente chegar nas 30 avaliações agora. Então eu pedi da primeira vez, a gente chegou nos 15, agora... Se vocês querem que eu pare de falar do nosso podcast, aqui do link dele, então entra lá, coloca as estrelinhas, que daí eu paro e a gente começa a ir direto nas notícias. Bom, beleza. Então, tirando o iTunes aqui da frente, essa semana eu separei 2 eventos aqui importantes que vão acontecer. Um, na realidade, já aconteceu, né? Primeiro é o evento da Microsoft, que é o Imagine Cup. Esse aqui é um evento que já acontece todo ano, já há várias edições, e então é para vocês ficarem sabendo aqui que a edição de 2012 ela acabou de ter as inscrições abertas. Então está aberta desde o dia 21 e ela deve acontecer até a fase nacional, vai acontecer aqui em Brasília e vai ser em maio, e na sequência então lá no mês de julho vai ter a edição da final mundial, que vai ser na Austrália. Então para quem quiser participar, tem a restrição de que precisa ser estudante. Então, se você for um estudante universitário, você vai poder participar então dessa Imagine Cup. O outro evento que eu separei foi um evento que eu acabei não ficando sabendo em tempo, que é até vergonhoso eu morar aqui em São José dos Campos e não participar de um evento desse, mas foi um evento que aconteceu no ITA, e o que eu achei legalzinho foi o seguinte: eles tiveram, se eu não me engano, foram 1 ou 2 dias de evento. Mas o que mais me chamou a atenção foi que agora eu acabei de receber no Twitter a informação de que eles praticamente gravaram praticamente todas as palestras. Então tem várias palestras aqui legais sobre vários temas, né? De linguagens de programação, então você tem Rails, você tem Objective-C, né? Que teve a programação para iPhone, teve ali uma programação ali, foi um pessoal da Atari. Então houveram várias palestras ali que aconteceram no ITA nesses 2 dias, e estão todas aí disponíveis na internet para vocês. Então, eu sei que geralmente é difícil encontrar material de programação e tudo mais em português, mas essas palestras aqui elas estão todas em português, acaba valendo a pena. Quem quiser dar uma olhadinha também está no nosso site, o www.tecnohour.com.br, você encontra o link para baixar então essas palestras. Bom, na sequência, eu separei aqui uma série de links para vocês, que na realidade eles não são nem bem notícias, mas que eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o Black Friday, né? Esse é um evento que está começando a aparecer aqui no Brasil. Não é bem uma tradição brasileira, mas o pessoal está começando a querer transformar em tradição. Que é o seguinte: o Black Friday, ele nos Estados Unidos, ele é, digamos assim, é uma chance para os comerciantes
entrarem no azul, né, que a gente chama. Embora ele chama Black Friday, né, que seria negro, a raiz disso lá nos Estados Unidos é justamente no seguinte: naqueles livrinhos de contabilidade deles, né, seria muito comum que eles coloquem todas as, digamos assim, os prejuízos todos, né, em vermelho. E quando você chega, na hora que você chega no que pra gente seria o azul ali, eles colocariam em preto. Então por isso que seria o Black Friday. O Black Friday é a oportunidade que os comerciantes americanos têm, né, aquela data do ano, para meio que liquidar todo o estoque. E com isso, quem quer que tivesse prejuízo antes, né, ou seja, estivesse trabalhando abaixo das metas, tenta chegar nas metas exatamente nesse dia. Então isso lá nos Estados Unidos já é uma tradição já de vários anos. E basicamente o que acontece é que nesse dia todo mundo abaixa o preço. Então todas as lojas, eletrônicos, de tudo que vocês imaginam, roupa e tudo mais, tudo isso daí cai preço de mais de 50%, 60%, 70%. Então, pra gente, o que isso daí é importante? É importante o seguinte: para quem pegar esse podcast, né, e conseguir ver antes do Black Friday, significa o seguinte, que boa parte lá da App Store, né, todo o pessoal que vende aplicações lá na App Store, e mesmo no Android Market, e na Amazon também, eles vão derrubar o preço significativamente. Alguns já começaram, como é o caso da Gameloft e tudo mais, que são fabricantes de jogos, já começaram a baixar preço. Então, boa parte daqueles jogos e programas que vocês estão acostumados a ver, às vezes, a $10, $5, $6, boa parte deles, já, se vocês forem procurar, já vão estar aparecendo lá como 99 centavos. Então, o pessoal faz umas promoções bem agressivas mesmo nesse dia. Então, o que eu fiz aqui foi justamente separar para vocês vários sites aqui onde o pessoal costuma consolidar essas ofertas. Então, você vai ter lá, aqui no Brasil, a Apple já disse que vai ter também o Black Friday, então vocês podem esperar ter descontos na sexta-feira para comprar Macs. A Gameloft já está com mais de 20 itens já em promoção, já funcionando em 99 centavos, então para quem quiser pode dar uma procurada na App Store. Esses outros sites, como é o caso do Cult of Mac e o App Advice, eles, na realidade, eles costumam consolidar as ofertas. Então, esses links que eu deixei aqui para vocês são justamente para vocês darem uma entradinha lá, porque vira e mexe vocês vão ver que eles estão sempre atualizando essas ofertas e montando a lista deles do Black Friday. E nessa lista você vai encontrar daí diversos fornecedores, todos eles com preço reduzido. E em alguns casos aqui, se eu não me engano, o App Advice ele até mostra quanto custava a aplicação e quanto passou a custar. Então, com isso daí vale a pena dar uma olhadinha lá. E eu separei também esse do Talk Android, que está dizendo justamente que a Amazon, que é a App Store da Amazon, ela também vai colocar desconto lá no Black Friday. Então, vale a pena quem quiser comprar software para Android. Eu sei que tem o Google Market, então eu estou dizendo... O Google Market provavelmente vai ter também bastante promoção, então vale a pena dar uma olhada lá também. Mas a Amazon já, inclusive, lançou um comunicado da imprensa dizendo que teria também muitas promoções. Então, para quem gosta de comprar aplicação, essa é a parte boa para a gente, porque como é uma coisa meio mundial, eles acabam seguindo o calendário dos Estados Unidos. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá. E o que a gente tem de destaque essa semana? Bom, essa é a notícia que eu realmente sinto inveja do Android pela primeira vez. Ou seja, isso é uma coisa que eu não vejo acontecendo com os iOS da vida, né? Já que, apesar que alguém pode até dizer, não, se você quer ter uma aplicação iOS rodando na sua TV, compra a Apple TV, mas não é a mesma coisa. Aqui, principalmente para quem trabalha com desenvolvimento, como é o nosso caso, essa seria uma solução excelente, ou seja, eu não precisaria comprar um tablet Android, não precisaria comprar um smartphone Android, eu poderia simplesmente comprar esse carinha aqui, que é um memory stick praticamente, né, USB, que o que ele tem de diferente? Ele tem um processador dual core ali dentro dele, aonde ele consegue rodar então o sistema Android. Se esse pessoal aqui conseguir transformar isso em algum tipo de simulador de debug, ou então mesmo pensando no mercado empresarial, conseguir transformar isso daqui num terminalzinho burro, né, que seria para eu poder chegar, por exemplo, num call center, por exemplo, e plugar simplesmente isso daqui no monitor e conseguir fazer isso daqui rodar todas as aplicações de produtividade que esse pessoal precisa, poxa, essa é uma ideia sensacional. Isso daqui realmente eu vou dar uma olhada melhor nisso mais para frente, porque para variar não está disponível ainda aqui no Brasil, né? A gente vai ter que tentar importar alguma coisa assim, mas esse é um componentezinho que eu fiquei muito interessado. Eu acho que realmente vale muito a pena. Principalmente se a gente começar a pensar que daí a gente tem um Netflix, a gente consegue ter uma radio rodando ali,
Então, se eu conseguisse ter tudo isso daqui e eu consigo portar isso daí, levar para qualquer lugar que eu quiser, essa é uma ideia realmente que muda o paradigma. Então, realmente vale a pena. É o pendrive que deixa você levar então o Android para qualquer PC, Mac e TV. Agora, essa outra aqui eu deixei como destaque, mas é uma daquelas notícias assim mais pra gente dar risada, né? Porque todo mundo parecia. Essa semana todo mundo acabou fazendo alarde sobre essa foto aqui, que ela vai virar uma daquelas fotos assim de. Igual aquele pessoal. Tem aquele pessoal que acredita que o homem conseguiu chegar na Lua e o pessoal que não acredita que o homem conseguiu chegar na Lua. Que diz que a foto é falsa e tudo mais. Então, essa daqui eu tô até imaginando. Daqui a uns 5, 10 anos, a hora que alguém olhar essa foto, vão falar que foi feita via Photoshop. Mas o que aconteceu foi o seguinte. O Wozniak, né, que é o cofundador da Apple, e ele é um geek de carteirinha, ele teve lá no pessoal da Google essa semana e teve visitando, né, teve um contexto lá todo de visita social e tudo mais, e acabou ganhando daí o Galaxy Nexus, né, que seria o principal telefone com ice cream sandwich. Então, teoricamente isso daqui não muda nada na vida de ninguém, mas, poxa, o que eu acho mais legal nessa situação é o seguinte, é que ele mostra que o Woz, ele sempre tem aquela coisa meio do geek, daquele cara legal, né? Porque o que acontece? Embora tenha toda essa briga aí entre Android, e Apple e iPhone e tudo mais, no fundo, pra gente que é usuário, tanto faz. O que eu quero é que esses dois sistemas continuem cada vez melhores. Por quê? Porque um competindo com o outro acaba ou um roubando o feature do outro, ou acaba evoluindo de alguma forma, sempre para que um tente ser melhor do que o outro. E com isso, sempre a nossa tecnologia está evoluindo e está trazendo coisas cada vez mais legais para a gente. Então, essa daqui, só para constar mesmo, que foi o Woz lá com todo o time do Android lá, que desenvolveu o Ice Cream Sandwich. E o terceiro destaque é um destaque que vem da Engadget, né? E que ele fala justamente sobre uma declaração que o Eric Schmidt deu sobre o Siri. Porque naquela história toda ainda que vocês já acompanharam aqui pelo Tecnohour, né, do Eric Schmidt pegando e fazendo depoimento lá para os Estados Unidos, lá na corte americana, sobre um possível ou não monopólio do Google. Mas a notícia em si não é esse o foco que eu gostaria de dar. O que eu gostaria de falar para vocês é só o seguinte, a gente ainda não está percebendo muito essa revolução pelo fato da gente nem ter o iPhone 4S aqui ainda. Então, a gente não está percebendo essa funcionalidade do Siri acontecendo. Mas uma coisa que está mostrando e está realmente se consolidando lá nos Estados Unidos e nos lugares onde o Siri existe, é que cada vez mais as pessoas estão usando os comandos de voz para interagir com o aparelho, inclusive para fazer busca. E esse é o problema que o Eric Schmidt levantou. Por quê? Porque se vocês pararem para pensar agora, o que vai acontecer? Todo o mecanismo de web que existe hoje, do Google, por exemplo, ou nos mercados em si de busca, seja o Bing, Yahoo, qualquer um deles, todos eles estão direcionados no quê? Em você entrar num browser, digitar um termo, ou falar um termo, o que quer que seja, e ter uma resposta visual. Ou seja, você vai abrir uma website ali dentro, e com aquilo ali vai vir um monte de resultados para você, mas vem um monte de porcariada junto, né? Ou seja, que são os ads, né? A propaganda e tudo mais. Mas, como eu falei para vocês, é visual, é puramente, estritamente visual. Ou seja, como é que eles obrigam você a ver um anúncio? Eles obrigam por quê? Porque ele está ali naquela página, você não tem muito como fugir daquilo. O que o Siri está fazendo? E isso é o que está causando uma revolução que está abalando um pouco esse poderio todo do Google e das outras empresas de busca. Por quê? Porque quando você está interagindo via fala com um Siri da vida, o que você vai fazer? Você vai falar, olha, Siri, procure para mim os restaurantes aqui perto. Quando você falar isso, o Siri vai usar uma ferramenta de busca, que pode ser o Google, pode ser Bing, pode ser Yahoo, pode ser Yelp, pode ser o que quer que seja, e vai trazer aquela informação para você. E a diferença qual é? Ele não necessariamente vai te responder de forma visual. Ou seja, mesmo que, digamos assim, quando ele responde, ele até vai mostrar alguma coisa na tela do aparelho, ou seja, dependendo da forma como está funcionando, ele vai mostrar, mas a questão não necessariamente você vai ver. Por quê? Porque mesmo que ele mostre no aparelho, na maioria das vezes, ele vai conversar com você. Ou seja, se você falar para mim, olha, Siri, me fala onde que está o posto de gasolina mais próximo. Ele vai procurar isso no Google, mas ele vai falar para você,
Ok, o mapa está aqui, então ele vai abrir o mapa para você e já vai traçar a rota de onde você está até o lugar do posto. Ou seja, você não viu absolutamente nenhum tipo de propaganda e nem sabe da onde ele buscou aquela informação. Por quê? Porque isso daí está tudo abstraído dentro do servidor do Siri. O Siri só se preocupou em ir lá procurar e trazer para você a resposta que você queria. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado agora. Por quê? Principalmente o pessoal de website, o pessoal que trabalha com resposta visual, está na hora de vocês começarem a, no mínimo, pesquisar como é que vocês vão transformar isso em resposta audível. Tá? Porque uma hora isso daí vai chegar aqui no Brasil também, vai chegar nas outras línguas e tudo mais. E isso, pelo visto, não tem muito retorno, porque pela primeira vez a gente conseguiu ter uma interação de voz que é aceitável, que é o caso do Siri. Porque geralmente até agora a coisa estava meio, você faz um comandinho de voz aqui, um comandinho de voz lá, mas era só para você não precisar digitar. Agora não, você pergunta e ele responde. Então isso é o que vai mudar drasticamente tudo que a gente está fazendo até agora. Então, digamos assim, eu quero só colocar a pulguinha atrás da orelha aí de vocês, porque é melhor que vocês comecem a pensar nisso agora. Porque senão vocês vão acabar sendo pegos aí de calça curta a hora que chegar esse mundo aí da busca por voz aqui dentro do nosso mercado. A próxima é um update, na realidade. Isso daqui, para quem conhece inglês, é uma boa. Para quem não conhece inglês, espera, porque eu acho que eu vou acabar fazendo... Eu estou planejando para mim aí nas próximas férias, eu estou pensando em montar um curso de iOS. Isso daí seria até legal. Se vocês tiverem interesse em um curso de iOS em português, offline, ou seja, no mesmo tipo aqui que o Stanford oferece para vocês, mas em português, eu estou pensando seriamente em montar isso provavelmente agora entre dezembro e janeiro. E aí a minha ideia vai ser o quê? Eu vou disponibilizar esse curso, provavelmente eu vou colocar custando, sei lá, $5, alguma coisa assim, lá na App Store, por cada uma das aulas. Então, eu sei, o curso de Stanford está aqui, é gratuito, mas eu não sou uma universidade, então eu tenho que conseguir, para eu poder fazer esse tipo de coisa, eu vou ter que acabar monetizando de algum jeito. Mas a ideia é deixar ele bem baratinho. A questão só é o seguinte, se você tem interesse nesse tipo de curso, manda um e-mail para mim e manda um e-mail com perguntas que vocês gostariam de ver respondidas da parte de iOS. Porque a minha ideia é tentar fazer uma coisa meio tutorial, ou seja, eu vou ter lá um monte de problemas a serem resolvidos e cada uma das aulinhas vão ser, na realidade, relacionadas àquele problema. Então eu vou atacar aquele problema, vou resolver, desenvolver um software para resolver aquele problema e vai gerar uma aplicação de iOS para vocês no final. Então a ideia é mais ou menos essa. Por enquanto é só um conceito, eu estou pretendendo montar isso daí provavelmente entre janeiro e fevereiro, que estaria disponível lá para meio de fevereiro, provavelmente deveria estar ficando disponível lá na App Store. Veio para vocês. Isso, então, se vocês tiverem dúvidas sobre iOS e quiserem ver respondidas no curso que eu estou pretendendo montar, mandem para mim um e-mail aqui no nosso contato, que é o tecnohour@tecnohour.com.br. E voltando então no nosso assunto aqui da notícia, o curso de Stanford, né, que foi provavelmente o curso que mais treinou desenvolvedores de iOS no mundo inteiro, é um curso que ele está disponível na iTunes, na parte de iTunes U, né, que seria iTunes University. E esse é um curso que já existe há um bom tempo, mas a notícia aqui está relacionada com o quê? É que esse curso ele foi desenvolvido para a versão 3.0 do iOS, que já está bem ultrapassada, para falar a verdade. E agora eles estão focando no iOS 5. Então eles já fizeram meio que um update desse curso que existia antes e já está disponível então gratuitamente na Universidade de Stanford. Se você conhece inglês, tá lá, é só você entrar pelo seu iTunes mesmo, procurar e você consegue encontrar ali e baixar todos os episódios. Qualquer dúvida, entre no site da gente, que é o tecnohour.com.br, e de lá vocês vão conseguir o link também para esse treinamento. E o último destaque que eu deixei aqui para vocês é um daqueles destaques meio pastelão, mas que eu achei bem legal, porque no fundo é aquela história. A gente vê que tem crise para todo lado, mas com um pouco de imaginação a gente consegue fazer dinheiro aparecer saindo das pedras, né? Então, esse cara aqui, o que ele fez? Esse daqui, a notícia diz pra gente que é um jogador que oferece serviço de guarda-costas para jogos de tiro virtual. Ou seja, o que esse cara faz? Basicamente, se você quiser contratar o serviço dele, é de, se eu não me engano, $5 ali por hora. O que ele faz? Ele vai jogar o jogo com você e ele vai ser, digamos assim, ele vai ser
tentar te proteger naquele jogo. Então ele funciona lá para os Call of Duty 3, Battlefields e vários outros jogos de luta aí. Tá aqui, ó, Call of Duty 4, Call of Duty Black Ops, Halo Reach. Então, a ideia eu achei sensacional. É uma ideia que é extremamente criativa. Ou seja, mais uma vez, é aquela história, resolvendo problemas que nós mesmos criamos, né? Ou seja, a gente cria o jogo e agora o cara está querendo vender auxílio. E como a gente está numa economia global, onde é muito fácil você transferir dinheiro para um lugar para o outro, né? Ou seja, você tem os PayPal da vida e tudo mais, fica bem legal essa ideia. Então, no mínimo, se você for um estudante e não tiver mais nada para fazer, você pode então oferecer o seu serviço como guarda-costas virtual. Então, os fatos rápidos que a gente tem essa semana. Então, como fato rápido, o que eu separei aqui? Eu separei do Android Nerd, que é a Itautec lança tablet corporativo com Android. Bom, o que eu tenho para falar para vocês dessa notícia é o seguinte, eu acho meio estranho quando esse pessoal começa a querer fazer propaganda dizendo, não, eu estou fazendo um tablet corporativo. E aí eu posso estar enganado, pode ser que a notícia não tenha trazido para mim a informação completa, mas pelo que eu li da notícia, ali não tem nada de corporativo, que é um tablet Android. O que eu gostaria de começar a ver seriam empresas que, por exemplo, quem que realmente lançou tablet corporativo até agora, na minha opinião? Se vocês olharem para a Cisco, ela lançou um tablet corporativo. Por quê? Porque é um tablet que ele vira um telefone, ele consegue pegar e se conectar no PABX. A Avaya fez também isso com o Flare. Então, você tem tablets corporativos de verdade, que são tablets que são focados no mercado corporativo e oferecem funcionalidades para as empresas. Agora, a gente vê uma notícia dessa daqui da Itautec, eu não vi absolutamente nada na notícia que mostrasse que ele tinha algum tipo de facilidade para o departamento de IT, eu não vi nenhum tipo de facilidade para ninguém. Então, assim, até que eu veja outra notícia mostrando por que ele é um tablet corporativo, para mim ele é simplesmente um tablet Android. Então, não sei até que ponto isso é válido, mas a notícia está aqui, a notícia, o título é esse, tablet corporativo da Itautec. A outra notícia, o outro fato rápido, é o Android 4.0 chega sem suporte ao Flash. Então isso daqui já é um follow-up da semana passada, né? Tá, agora mais ou menos o Flash vai começar a sofrer a agonia da morte, né? Ou seja, já foi anunciado na semana passada que a Adobe não desenvolveria mais. O Android 4 foi lançado sem Flash e a Adobe, na realidade o Google disse que só vai colocar Flash ali depois que a Adobe atualizar o plugin que ela tem disponível hoje. Então, o que ficou nessa história foi que a Adobe pegou e disse que vai atualizar, então ele vai aparecer o Flash ainda no Android 4, mas também já disse que no Android 5 pode esquecer. Ou seja, aquele grande diferencial que o Android tinha do iPhone, que era dizendo que, não, a gente roda Flash, aquilo lá no Android 5 já era. Então, até lá, provavelmente, o Flash já virou história. E o Google Music, essa daqui seria outra daqueles destaques que seriam destaques se ele estivesse aqui no Brasil também. Mas não é o caso. Então o Google anunciou nessa última semana também o lançamento do Google Music, que seria a loja de músicas, né? Do mesmo tipo do iTunes, mas para a plataforma Google. Então, teoricamente, tudo integradinho ali, bonitinho, com a parte Android e tudo mais. E está disponível isso daqui então para o pessoal dos Estados Unidos. E aqui foi um outro exclusivo que eu acabei colocando, mas que também fiquei meio com o pé atrás, que foi o seguinte, esse daqui é aquela velha história. É o meu amigo que escutou do primo, do sobrinho, do tio, do amigo meu. Então, é aquele meio telefone sem fio. Mas a época disse com exclusividade que iria abrir uma loja iTunes em São Paulo. Só que aí, se você ler a notícia em si, não tem nada a ver com loja iTunes em São Paulo. A notícia diz que vai abrir um escritório local do iTunes aqui no Brasil. E com isso, para que seria? Seria justamente para que o iTunes conseguisse pegar e começar a angariar mais músicas nacionais. Isso, a princípio, se você ler ao pé da letra, não tem nada a ver com a loja do iTunes, que seria o que a gente está esperando da parte de músicas para que você pudesse comprar música online. Então, digamos assim, a gente pode até implicar que se eles vão ter o escritório aqui no Brasil, provavelmente eles também vão vender música aqui no Brasil. Não necessariamente uma coisa implica na outra, mas a gente pode imaginar que isso venha acontecer. E se o pessoal da época tiver certo,
isso deve acontecer agora em dezembro, pelo menos a abertura do escritório. E esperar daí para o início do ano que vem a abertura da loja de música de verdade. E beleza, então com isso a gente termina a parte de notícias. O que eu gostaria de fazer com vocês agora, antes da gente mostrar a entrevista com o Roberto, é o seguinte. Eu vou trazer para vocês o motivo da entrevista que a gente teve. Tem essa aplicaçãozinha aqui que eu cheguei a comentar com vocês, acho que uns 2 ou 3 podcasts atrás, que é o Codify. Então o Codify, o que ele faz? Ele é a primeira aplicação que apareceu para o iPad onde você consegue efetivamente desenvolver software no próprio aparelho. Então não confundam, não tem nada a ver com a Apple, não tem nada a ver com o Xcode, não tem nada a ver com as ferramentas que a gente usa para desenvolver software nativo. Esse daqui é uma aplicação que eu achei extremamente interessante, parece ser extremamente poderosa, só que ela usa uma linguagem própria. Ela usa uma linguagem chamada Lua, que esse foi na realidade o motivo de eu conversar com o Roberto no início dessa semana. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui vários projetos de exemplo que o pessoal desenvolveu. Então, eles estão meio que marketeando essa aplicação como sendo para você criar jogos e criar várias aplicações diferentes dentro do iPad. Então, os exemplos deles são justamente esses, né? Então, por exemplo, um exemplo de um joguinho. Você vê que ele abre mesmo linha de comando para você, é o código mesmo de comando. Bom, então vocês podem ver aqui que eles têm uma linguagem de programação própria, que é orientada a objetos e tudo mais, que é a linguagem Lua que a gente vai falar daqui a pouco. E uma coisa interessante que vocês vão ver também, eu vou mostrar para vocês alguns meio que extensões que eles fizeram aqui, justamente porque, por exemplo, eles conseguem pegar e quando você usar esse comando fill, né, que seria para você desenhar alguma coisa na tela e tudo mais, você pode escolher cores, por exemplo, e tamanho e tudo mais, simplesmente com recursos visuais na tela. Então, essas são algumas coisinhas interessantes que eles fizeram. E se a gente vê, então, esses projetos rodando, a gente só precisa vir até aqui a parte de baixo, dar um play, e aí você tem, então, vocês podem ver que tem som rodando, e eles já trabalham com um toque na tela, ou seja, toda essa parte de interação aqui foi desenvolvida já para facilitar a vida de quem está programando. Então, ele já tem ali controle de colisões e tudo mais, então eles criaram um ambiente bem legal em cima dessa linguagem Lua, justamente por ser bem fácil. Então vou mostrar alguns outros exemplos aqui para vocês. Esse daqui foi um recurso de gravidade que eles colocaram. Então se eu usar o acelerômetro e chacoalhar aqui o meu iPad, vocês podem ver que eu estou chacoalhando esse conjunto de partículas aí, né? Que seria o tipo de uma esteirinha que eles colocaram de exemplo. Então tudo isso daqui é extensão que eles colocaram para facilitar o trabalho de desenvolvimento. Outro projeto interessante que eles colocaram para mostrar para a gente é a execução de múltiplos toques na tela. Então tudo isso daqui é coisa que na realidade não faz parte digamos assim, da linguagem Lua propriamente dita, mas como ela é uma linguagem bastante flexível, o pessoal conseguiu então pegar e fazer toda essa distribuição aqui. Então, para vocês terem uma ideia de como é que ele trabalha. Então até, por exemplo, esse daqui foi um joguinho aqui, tem uma coisa interessante para mostrar, que é a forma como ele trabalhou com outro daqueles recursos visuais. No caso do Sprite, quando você abaixa o Sprite, né, que para quem está acostumado seria o seu bonequinho que está andando na tela, se você clicar ali, ele tem inclusive uma biblioteca de sprites que você pode daí pegar, escolher e mudar até com quem que você quer jogar esse joguinho, né? Mudar quem é o seu herói na tela. Então, assim, é uma linguagem bastante poderosa, bastante simples de usar e que permite que você crie coisas bem interessantes aí dentro do iPad. Então, no caso aqui, vou fazer começar a pular, então eu uso o acelerômetro para controlar essa menininha. Vocês podem ver que responde muito bem. É uma linguagem interpretada e funciona, a princípio, parece que faz o que promete. Do ponto de vista da aplicação em si, agora que vocês deram uma olhada já em como é que ela funciona, tem uma coisa só que eu não gostei, para falar a verdade, que é o seguinte: eu não encontrei aqui nenhuma forma simples para eu poder exportar esses projetos. Existem formas alternativas que você poderia tentar, sei lá, copiar o código, mandar para outro lugar e daí tentar rodar lá, mas assim, ele não está gerando para você um código nativo de verdade, propriamente dito. Então, essa é a única parte que eu acho que ele peca um pouco. Talvez uma coisa que seria interessante para o pessoal do Codify fazer seria o seguinte: se eles conseguissem criar uma aplicação nativa de iOS que conseguisse interpretar esse código e, digamos assim, ficar lá no website deles, por exemplo, igual o caso dos RSS Readers, por exemplo.
digamos assim, você poderia pegar o código que está aqui, mandar para o website deles e eles dariam para você um pacotinho pronto já em Objective-C e tudo mais que seria possível de você pegar e distribuir aquilo para a App Store. Se eles conseguissem fazer uma coisa como essa, eu acho que essa seria uma ferramenta extremamente útil para quem está querendo começar a desenvolver software para iPad. Do jeito que ela está aqui agora, ela funciona muito bem. Eu achei que do ponto de vista de IDE e tudo mais, está funcionando legalzinho. O interpretador também funciona muito bem, mas eu acho que ele para ali. Esse aqui é o problema. Então, para alguém que está tentando ensinar essa linguagem e tudo mais, divulgar a linguagem e começar digamos assim, começar a aprender alguma coisa, eu acho legal. Então, eu considero, do ponto de vista educacional, eu considero essa aplicação excelente. E eu espero ainda ver nos próximos, sei lá, meses, semanas, não sei, alguma forma para eu conseguir gerar uma aplicação nativa através do Codify. Bom, então, gente, isso que eu queria mostrar para vocês aqui, então. O Codify está disponível na App Store, inclusive aqui do Brasil, então é fácil de vocês conseguirem. O preço é meio salgado, se eu não me engano, a última vez que eu vi era acho que 6 ou 7 dólares. Mas realmente eu acho que vale a pena para quem quer começar a brincar com esse desenvolvimento de software. Ou seja, pelo menos para você aprender o que é orientação a objetos, aprender como é que você consegue fazer um joguinho e tudo mais, eu acho que é um conceito bem interessante e vale a pena. Bom, então aqui eu vou fazer uma mágica da edição e vou chamar o Roberto então para a gente poder conversar sobre a linguagem Lua, ok? Até daqui a pouquinho. Ok, pessoal, então como eu tinha falado para vocês na semana passada, que eu já tinha prometido uma entrevista com vocês essa semana, foi o seguinte: algumas semanas atrás eu encontrei um software lá na App Store, que era o software que na época era chamado de Codify. E o Codify, que agora, pelo que eu vi, já mudou de nome, deve ter tido algum problema de copyright, ele virou Codeia. E ele me chamou a atenção porque ele foi o primeiro software a ser desenvolvido para a plataforma móvel, né, que seria o iPad, aonde você pode desenvolver software, ou seja, você tem uma plataforma de desenvolvimento de software hoje que você consegue então levar o iPad para qualquer lugar e com isso você senta até ali, põe seu tecladinho e começa a desenvolver software ali. E pelo que eu vi, pelas demonstrações que a gente vai ver aqui no decorrer da entrevista, você consegue desenvolver softwares de bom nível. E o que me chamou mais atenção ainda foi o seguinte, é que a linguagem usada nesse software foi uma linguagem desenvolvida aqui por brasileiros. Então eu não podia deixar de tentar achar esse pessoal aqui para a gente conseguir trazer e conversar aí com os pais aí da linguagem Lua para a gente poder entender de onde veio, para onde vai e saber o que acontece e de onde que apareceu essa ferramenta aí para a gente. Bom, então eu vou trazer para vocês aqui agora, para se apresentar aqui para vocês, o Roberto, tem um nome difícil, é Roberto Ierusalinski, que já está na tela aí com vocês, que aí é um dos pais aí da linguagem Lua, que é lá do Rio de Janeiro. Então, Roberto, você quer se apresentar um pouco pro pessoal, só falar um pouquinho quem você é? Você pode me corrigir se eu falei o nome errado? Não, o nome é mais ou menos esse mesmo, Roberto Ierusalimski. Eu sou professor da PUC do Rio de Janeiro e trabalho com a área de linguagens de programação já há muito tempo e a gente vem desenvolvendo Lua já vai fazer quase 20 anos, né? A gente começou em 1993. Uhum. Não, perfeito. Então, e Roberto, é o seguinte, então, eu sei que você já reclamou que você gosta de ter sempre eu falando junto com você na tela, né? Você não gosta de falar com você mesmo. Então deixa eu trazer aqui, deixa eu entrar aqui na tela também. Vamos lá, deixa eu passar para você então esse histórico de como é que eu encontrei vocês. Eu estava dando uma olhada na App Store, né? Eu não sei, vocês costumam trabalhar com desenvolvimento de software para tecnologias móveis, iOS, iPhone, esse tipo de coisa? Não especificamente. Lua é uma linguagem que ela é uma linguagem de script, né? E uma das características mais fortes dela é que ela é muito boa para sistemas pequenos, sistemas com poucos recursos. Uhum. E aí isso é uma coisa engraçada, né? Que durante todo o desenvolvimento de Lua, a gente sempre teve essa gente falando as máquinas estão ficando cada vez mais poderosas e Lua, tipo, o futuro de Lua é incerto porque, como as máquinas vão ficando mais poderosas, você não tem necessidade de software tão limitado, né? Quer dizer, limitado em termos de tamanho, em termos de uso de recursos. Uhum. E, na verdade, o que a gente está vendo é que todo esse ciclo está sempre surgindo novas máquinas que continuam sendo limitadas, quer dizer, à medida que os próprios dispositivos
dispositivos móveis vão ficando com mais memória, com mais capacidade de processamento, surgem dispositivos menores ainda. Então, na verdade, o nicho de Lua tem só crescido desde que a gente começou o desenvolvimento. Exato. E dispositivos móveis é um dos casos exatamente onde Lua se adaptou extremamente bem, sem a gente, de antemão, ter jamais pensado em dispositivos móveis como um dos alvos da linguagem. É o seguinte, então eu estava dando uma olhada no site de vocês, que é esse site do lua.org, né? Esse é o que vocês coordenam mesmo. Então ele tem um histórico e tudo mais da linguagem Lua. Pelo que eu vi, ela é de 93, certo? Exatamente. Tem então, ela, na realidade, ela predata o próprio Java, né? Ou seja, ela vem de antes do Java, essa linguagem. Exatamente. Foi um dos motivos para a gente desenvolver. Na verdade, ela não Java especificamente não, mas, por exemplo, XML é uma das coisas que, digamos, a gente precisava na época que a gente começou a desenvolver Lua. E não existia. Então, um dos principais usos de Lua no início, e mesmo hoje em dia ainda é bastante usado, é a descrição de dados. Apesar dela ser uma linguagem de programação, a gente usa bastante Lua para descrição de dados também. E isso foi uma das origens da linguagem lá há quase 20 anos atrás. Exatamente que vocês criaram? Por exemplo, que vocês estavam lá, sei lá, estavam na universidade e vocês provavelmente tiveram algum problema, né, que vocês queriam resolver para poder aparecer com essa linguagem. O que aconteceu? Qual foi o primeiro, digamos assim, o primeiro software que vocês desenvolveram em linguagem Lua? Para que foi? Bom, isso tudo surgiu dentro de um projeto chamado TechGraph, que é um projeto grande que existe até hoje, já existia algum tempo antes de Lua surgir, que é um convênio da PUC com a Petrobras, né? E aí, dentro desse convênio, existem vários softwares sendo desenvolvidos. O que aconteceu é que, na época, tinham 2 softwares diferentes que precisavam que chama linguagem de configuração. Né? Em geral, são essas linguagenzinhas meio porcariazinhas que a gente faz, tipo que tem para o VI, que cada programa tem a sua linguagenzinha de configuração, com um monte de limitações, com um monte de probleminhas. Você quer fazer uma expressão aritmética, você não tem sintaxe de aritmética direito, você precisa de uma funçãozinha para alguma coisa, não tem, você quer uma variável, não tem. E aí, eles tinham me chamado como consultor de um desses projetos, e o outro projeto tinha 2 outras pessoas desenvolvendo, e aí como eu era da área de linguagens, eu cheguei, sentei e falei, gente, por que a gente não faz uma biblioteca? Na verdade, a linguagem surgiu e até hoje, para quem entende mesmo, vê que ela na verdade, é uma biblioteca para você usar como linguagem de configuração nesses 2 programinhas. Eram 2 programinhas reais, aplicativos que a Petrobras precisava, um de monitoramento para perfuração de poços, e o outro para fazer, imagina, entrada de dados para programas legados Fortran. Tinha lá uns programas Fortran daqueles de análises gigantescos, com entrada de dados com formatos complicadíssimos. Aí você tinha um programa para preparar os dados para esses outros programas. E aí tinha que ser esses programas simples, com configuração fácil, que o próprio usuário final pudesse fazer os programinhas, fizesse as configurações. E aí, então, a gente chegou a considerar TCL, né? Na época era uma linguagem bem mais popular, hoje em dia está meio em declínio, mas ainda é bem conhecida, mas a gente achou que a sintaxe era extremamente complicada para esses usuários finais, né? Quer dizer, esses usuários finais eram técnicos, não era assim, não era aquela ideia para secretária programar ou para qualquer um programar, mas eles também não eram programadores profissionais, era tipicamente geólogos, engenheiro civil, quer dizer, pessoal com formação técnica, mas que não é programador. Então a gente falou, a TCL é muito assustador para esse pessoal. Perl seria outra opção também totalmente inviável para esse pessoal programar. Python não existia, nenhuma outra dessas linguagens praticamente existia na época. A gente queria essa coisa muito configuração de dados também, descrição de dados, também não existia XML. A gente sentou e falou, bom, vamos fazer uma linguagenzinha. Então o propósito não era, apesar da gente estar na academia, né, não era um propósito acadêmico, não era vamos fazer uma linguagem para brincar. É assim, a gente precisa resolver esse problema. A gente tem esses 2 softwares, eles precisam de uma linguagem de configuração. A gente sentou e fez. Então, o início foi isso. Foi legal. E aí, pelo que eu estava vendo até na página de vocês também, o que acontece? Então, ela saiu dessa linguagenzinha aí, que foi basicamente para você preparar dados, né?
E aqui, pelo que eu tava vendo, ela já foi usada em engines de, por exemplo, World of Warcraft, você tem o middleware da TV digital, também do Ginga. Parece que ela daí meio que permeou todo o resto da tecnologia, né? Então, nesse caminho todo, como é que vocês cresceram? Porque pelo que eu entendi, vocês têm agora meio que um laboratório de Lua aí, né? Foi uma coisa extremamente gradual, né? Quer dizer, ela tem 20 anos e exatamente nesses 20 anos teve vários pontos marcantes, mas não teve nenhuma, assim, foi nessa hora que teve a virada. Foi uma coisa que foi crescendo aos poucos, foi realmente um crescimento muito orgânico, né? As pessoas começaram a usar, a primeira vitória, digamos, foi dentro do próprio TechGraph. A gente usou com esses 2 programas, o pessoal gostou, aí os outros projetos que tinham em volta começaram a ver, começaram a falar, o meu projeto também ficaria mais legal se eu pudesse configurar umas coisas, aí incorporaram Lua em outros projetos, quer dizer, então dentro do TechGraph a gente já tinha um grupo de na época devia ter umas 30, 40 pessoas, e quase todos começaram a usar Lua, aprender Lua, então a gente já tinha, foi digamos a primeira vitória, conquistar esses programadores lá internos. Aí aí a gente resolveu colocar, então no primeiro ano praticamente não estava nem na internet, não tinha nada, era uma coisa interna. Aí a gente botou na internet na época FTP, né, estava surgindo os primeiros sites, isso foi em 93, 94, a internet já existia há muito tempo, né, mas a web era uma coisa bastante recente, fizemos um sitezinho então de Lua, um site bem dentro da minha página pessoal na PUC, eu botei lá um cantinho, né, com um site, era basicamente uma página, né? Aquela coisa que você não sabe nem ainda assim, putz, será que eu vou ficar envergonhado disso ou não, né? Exatamente, aquela coisa assim. Aí a gente começou a receber e-mail das pessoas, alguém baixou não sei onde, alguém baixou não sei onde, e aí um dos pontos marcantes foi em 96, a gente publicou um artigo numa revista que também hoje em dia não é mais o que era, mas era uma revista extremamente popular entre programadores, chamada Dr. Dobbs. Certo. É uma revista que vendia nas bancas, era uma coisa bem popular, mais técnica. Era uma revista época que aprender computação era aprender a programar, né? Ao invés de aprender a usar Word, Excel e Office. As edições tinha um pedaço de código C na capa, com if, não sei o quê, ensinando. Tem essas técnicazinhas de programação. A gente publicou um artigo nessa revista, descrevendo a linguagem, né, uma certa propaganda, mas bem técnico o artigo. O que aconteceu? A gente publicou esse artigo, teve uma certa repercussão e mais ou menos 3 meses depois a gente recebeu um e-mail de um cara assim dizendo, ali o artigo, gostei muito, assim, achei bem legal, não sei o que, vou tentar usar aqui num joguinho que a gente está desenvolvendo aqui. Certo. A gente falou, legal, né? Vai um joguinho. Aí a gente foi ver o endereço do cara, era o... Até esqueci o nome dele agora, mas era @lucasarts.com. Aí você pensou, ganhei na loteria. Tá ficando legal esse negócio, né? E aí no ano seguinte saiu esse joguinho, que é o Grim Fandango, que na época foi um jogo extremamente popular, né, que eles chamam de um AAA game, né? Foi assim, um jogo pesado, um jogo sério. Foi o primeiro jogo sério, assim, grande a usar a Lua. Isso. E o que você acha que causou essa decisão? Por exemplo, o que a Lua é diferente então das outras? É por facilidade? Ou o que você acha que ela é diferente? Lua tem várias coisas que são diferentes. É engraçado. A linguagem em si, quando você olha, ela não parece ter esses pontos, apesar de que a gente até escreveu, a gente ainda mantém nosso lado acadêmico, né? A gente escreveu há pouco tempo um artigo discutindo isso, como a linguagem influencia esses pontos que parecem não ter a ver diretamente com a linguagem. Um é portabilidade. Certo. Né? Quando a gente fala portabilidade, normalmente hoje em dia, né, você fala portátil, a pessoa fala, legal, roda no Windows e roda no Linux. Né? O nosso portátil, assim, roda dentro de forno de micro-ondas, rodava fácil em qualquer console 10. Basicamente, você tem um compilador C, você roda a Lua. Certo. Quando você não consegue compilar a Lua, normalmente porque o seu compilador C não segue o padrão C. Mesmo assim, você em geral consegue compilar a Lua. Então é uma linguagem extremamente portátil. A segunda coisa é essa que eu comentei no início. Ela tem uma economia de recursos extremamente grande, que muita gente considera excessiva no mundo de hoje, mas que vira e mexe aparece
ambientes onde isso é necessário. Então, até hoje, por exemplo, a distribuição inteira de Lua cabe num disquete. Certo. As pessoas nem sabem mais o que é um disquete, né? Mas se soubessem, elas podiam receber a Lua dentro de um disquete. É menos de 300K a distribuição inteira do código-fonte, com os manuais, com tudo que você precisa da linguagem. Ainda se quiser, um binário inteiro de Lua aí depende, obviamente, da máquina, mas é 100K, 200K, não é 3 mega, 4 mega, que é o normal que você precisa, assim, para achar que qualquer software sério, né, se não tem pelo menos alguns megas, não dá nem para você começar a discutir. E vocês deixaram ela modular? Porque uma coisa que eu percebi foi o seguinte, até se eu trouxer aqui Bom, primeira coisa vocês tiveram algum tipo de parceria para desenvolver o Codify ou o Codeia agora ou não? Ou isso daí foi uma coisa totalmente separada? Totalmente separado. Às vezes a gente brinca que a gente é meio aquele marido, né? Assim, a gente é o último a saber, né? Codify, tem o Corona, é um outro famoso. Corona é um pouco diferente do Codify, também é um produto bem famoso agora, que ele permite você criar jogos, é que nem o Codify, só que em outro nível. Você usa o Corona para fazer jogos e colocar os jogos na App Store. Quer dizer, você não pega na App Store para programar, você pega ele por fora e cria jogos para vender o jogo ele também é para iOS, porque esse daí eu também não conhecia. Vou até que anotar. Então, é como você falou, o Codify é o primeiro que permite o usuário final mesmo programar. Exato. Mas por exemplo, você não ouviu falar daquele Bubble Ball? Sim. Um jogo que fez um garotinho de 14 anos que programou e verdade, foi o mais baixado da Apple Store no início desse ano. Ele era todo feito em Lua também, via esse Corona, que é a Lua adaptado para ficar fácil de programar no iPad e no iPhone. E as ferramentas de desenvolvimento, elas são mesmo no código, linha escrevendo, ou tem alguma facilidade a mais? Porque como é que é? Desculpa. Não, a programação em si, você vai no editor de texto colocando o código. A programação convencional. Programação código porque o que eu vi aqui eles colocaram, essas coisas. No caso do Codify aqui, eu vi que eles colocaram algumas coisinhas interessantes aqui, que foi justamente para acessar a biblioteca deles. Eu acho que são, na realidade, talvez extensões da Lua. Isso é um dos pontos fortes da linguagem também, que eu ia comentar isso. A linguagem, desde o início, foi feita para ser muito fácil ela se comunicar com C. Então, é muito fácil você estender a linguagem em todas as direções. Não só ela chamar C, mas ela ser chamada de C. Por exemplo, em jogos é muito comum isso, você fazer o jogo em C e fazer as callbacks em Lua, por exemplo. Então, ela é bidirecional, ela não tem essa coisa. O programa main tem que ser em Lua e você tem umas bibliotequinhas C. Ela se adapta de qualquer jeito. E ela chega a ser algum tipo de biblioteca específica para jogos, por exemplo, como caso de questão de gravidade, esse tipo de coisa? Não, diretamente não. Lua não tem nada específico para jogos. Jogos é outra. Agora, jogos é uma área que precisa de coisas portáteis, porque em geral roda nessas máquinas diferentes, né? E precisa dessa coisa de ser leve. E uma outra coisa que Lua tem é que Lua é bastante eficiente, obviamente, para o tipo de linguagem que é. Você não pode comparar Lua com C. Mas se você comparar Lua com Python, com Ruby, com Perl, com essas outras linguagens de script, Lua é uma linguagem extremamente eficiente, que é uma coisa que em jogos também é muito exigido. Então, eu imagino que esse, então, foi o tipo de adaptação que eles tiveram que fazer aqui, porque, por exemplo, eles têm vários exemplos aqui, que eu posso até deixar rodando aqui para a gente ver, que eles têm, na própria linguagem, eles colocaram algumas extensões, que tem, por exemplo, o caso aqui, se eu quiser escolher cores, né, e tudo mais, no joguinho aqui. Até uma biblioteca que eles deixaram aqui para escolher quem que vai ser o seu herói, imagenzinha, esse tipo de coisa. Isso tudo é por conta deles. E aí, outra coisa que eu estava vendo também aqui é o seguinte, eles usaram muito bem aqui os recursos de toque. Então, eu vi que eles têm aqui, nesse caso aqui do Codify. Eu não sei, eu vou dar uma olhada se é o mesmo pessoal que desenvolveu também o Corona, eu preciso dar uma olhada nisso para ver. Não. É diferente. Totalmente Porque diferente. aqui eles colocaram bastante coisa, eles colocaram a parte de gravidade, ou seja, para você trabalhar com partículas, eles deixaram pronto também. E também a parte de áudio e também a parte de toque, né? Porque esse que também seria uma coisa, porque como é uma linguagem que foi preparada... deles. Isso, como eu falei, Lua não tem nada dessas coisas. Lua é uma linguagem bem estilo, nesse ponto, estilo C. Aquela linguagem tem o básico, o resto são extensões, são bibliotecas, etc. E é isso que permite ela ser usada em áreas tão diferentes assim.
né? Por exemplo, ela também está sendo usada na TV digital, como você comentou. E aí, para a TV digital, o Ginga, né, o software da TV digital, que oferece esses recursos extras, que são bibliotecas totalmente diferentes, com recursos totalmente diferentes. Entendi. Eu vou só executar aqui, por exemplo, alguns dos programinhas de exemplo, para o pessoal dar uma olhada, para ver o que está sendo feito aqui. Então você pode ver que, por exemplo, aqui eles fizeram um joguinho aqui, tipo um asteroides, né? Esse eu tô vendo direitinho. Com o dedo você consegue pegar e controlar e fazer, dando os tirinhos ali e tudo mais. Então, isso daqui é uma coisa que, como eu costumo desenvolver jogo para iPhone, eu diria que se eu fosse desenvolver isso daqui usando Objective-C, seria uma coisa relativamente complicada. Exatamente. E eles conseguiram fazer aqui. Exatamente, mas na verdade muitos jogos fazem. Quando o jogo é um jogo mais caro, o que é a técnica comum de muitas indústrias de jogos, é fazer uma espécie de um Codify para o jogo específico. Então, em geral, por exemplo, Lua, quando foi usado no Grim Fandango, no World of Warcraft é um pouco diferente porque é distribuído, né, e Lua é mais na parte do cliente. Mas o Far Cry também usou Lua, Gente, a lista é gigantesca, eu não vou lembrar agora. O MK2, eu lembro os mais antigos, né? O MK2 foi outro famoso que usou Lua, o Baldur's Gate usava Lua, tem muitos jogos famosos que usavam Lua, e a ideia básica é essa, eles fazem um engine, né, que eles chamam em C, que trata essa parte de física, trata essa parte que eles chamam de inteligência artificial, trata essa parte toda de animação, a parte gráfica toda, e você em Lua, exatamente, você scripta o jogo, né, você faz o roteiro. Então, em geral, quem programava mais em Lua não eram os programadores brabos, eram os roteiristas do jogo, né? O pessoal que cria o jogo mesmo é que... Então, você vê que ele está muito bem montadinho, no sentido de ver, ele está muito bem conectado aqui, no caso do Codify especificamente, está muito bem conectado com a parte de acelerômetro... Esse joguinho, esse é do Codify. Isso, é tudo do Codify aqui que eu estou mostrando. Esse você fez ou Não, ele está parte do exemplo, eles colocaram muitos exemplos aqui. Que eles distribuem, né? Isso, é exemplo. E para dar uma olhada aqui, ó, e o que eu achei legal é que ela é orientada a objetos, então se a gente lembrar que ela vem de antes do Java, naquela época tinha linguagem C++, que já era orientada a objetos, mas ela botava medo em todo mundo, né? Não, inclusive Lua, a relação de Lua com orientação a objetos é bem engraçada, porque eu na época estudava muito isso, você tem que lembrar de Smalltalk, né, que é a origem de tudo isso, é de 80, então tem aí um passado, apesar de não ter Java, tem muita orientação a objetos antes de Java. E, na verdade, Lua é uma linguagem que ela é um pouco estilo... Hoje em dia, a referência para as pessoas seria um estilo, não é bem JavaScript, mas chama orientada a protótipos. Então, ela tem uma flexibilidade grande que permite você fazer programação orientada a objetos, mas não de uma maneira muito engessada. Você não tem, na linguagem, um conceito fixo de classe, de herança. Tudo isso você configura. Entendi. Então, você pode ter as classes... Enfim, ter classes ou não ter classes, você pode ter herança simples, pode ter herança múltipla, pode não ter nada orientado a objetos, quer dizer, ela não é uma linguagem, digamos, convencional orientada a objetos. Ela permite você fazer programação orientada a objetos, mas de umas maneiras bem diferentes do que as pessoas estão acostumadas. Para quem programa Java, principalmente, é bem diferente do que as pessoas estão acostumadas. Legal. Não, realmente, eu acho que parece, pelo menos a impressão que eu tenho aqui, até pelos jogos de exemplo aqui que eu vi, e pela forma, ela parece ser bastante poderosa. Agora, e me diz uma coisa, aí a parte que eu costumo, daí, para fazer a parte de tirar um pouco do misticismo da tecnologia, né? Só pra gente... Então a gente falou bastante da linguagem e tudo mais, agora me fala um pouquinho daí de você. Tipo, você já é carioca mesmo, daí de sempre? Sou. Só um minuto, antes de falar, eu queria só lembrar, a linguagem é desenvolvida por 3 pessoas. Sim. Tá? Tem eu, o Valdemar Seles, que você chegou a entrar em contato, e tem o Luiz Henrique de Figueiredo, que é do IMPA, mas também trabalha na PUC, faz consultoria no TecGraph, no mesmo projeto que Lua começou. Então, Lua é desenvolvido por nós 3. Eu sou uma espécie de chefe do grupo, né? Assim, mas eu sou, tipo, o líder do comitê gestor de Lua. Mas, você é o voto de Minerva, né? Já que tem 3, não tem que tirar exatamente. Eu sou um voto de Minerva. Eu sempre brinco que eu posso fazer qualquer coisa com a linguagem desde que eu consiga convencer eles dois. Então, eles botam um certo freio, num certo... conservadorismo no bom sentido, né, de não ter devaneios demais de um autor sozinho.
Não, legal. E vocês, no começo, eram vocês três... Bom, vocês sempre três eu imagino que vocês já eram da PUC ou de alguma forma já se exatamente, conheciam sempre foi nós três, exatamente aquilo que eu comentei, que surgiu dentro daqueles projetos que os três estávamos envolvidos e cada um estava desenvolvendo sua soluçãozinha e eu meio propus isso, vamos fazer, e nem me lembro se fui eu que propus, talvez até tenha sido os outros. Tinha essa inspiração de TCL, né, era uma inspiração grande, e aí a gente se juntou para fazer isso e desde então a linguagem é desenvolvida por nós três. Aí, bom, agora eu posso falar por mim, né? Agora não posso falar pelos outros. Eu sou carioca, nasci aqui, vivi aqui no Rio praticamente a vida inteira. Dei umas saidinhas assim, mas nada muito grande. Mas você já tinha mesmo essa ideia de virar a parte de academia mesmo? Já estava traçado isso para você ou você acabou caindo meio sem querer? Não, na verdade é engraçado, eu nunca tracei muito minha vida. Minha vida sempre foi muito assim, vou levando, eu nunca me preocupei muito. Então eu me formei, aí na época que eu me formei, eu estava num projeto que tinha um professor me convidou para fazer mestrado, eu continuei, fiz mestrado, cheguei a sair trabalhar em empresa durante um tempo, fiquei 6 meses ainda acabando o mestrado, aí achei que era muito chato aquele esquema de horário fixo, de chegar às 9, sair às 5 e não sei o quê, aí larguei a empresa, voltei para a PUC porque eu tinha que acabar meu mestrado, aí quando eu estava na PUC, acabando o mestrado, aí eu me arranjei lá um cargo para trabalhar meio quase suporte, aí fiquei trabalhando um pouco de suporte, não era exatamente suporte, mas era algo ligado lá a suporte, aí fiquei trabalhando nisso enquanto acabava o mestrado, aí foi rolando, aí já que eu estava lá na PUC, né, aí eu entrei no doutorado, as coisas vai ficando, vai levando, aí fiz um concurso, abri um concurso para professor na época, eu entrei ainda antes de acabar o doutorado, aí desde então fiquei lá. Não, eu, na realidade, sempre admirei muito a PUC. Na realidade, eu quase fui para a PUC na época da faculdade, porque eu cheguei até a preparar para fazer o vestibular e tudo mais na época, mas aí eu tinha acabado, acho que saiu o resultado antes aqui de São Carlos, aqui em São Paulo, aí eu acabei indo para lá. Mas uma coisa que eu sempre gostei, na realidade, aí do pessoal da PUC, é que sempre, pelo menos a impressão que eu tinha, é que sempre aparecia muito esse tipo de projeto com empresas. Porque uma coisa que eu não gosto muito de muitas das universidades que eu vi é justamente o fato daquele pessoal que ele é acadêmico por ser acadêmico, né? Tipo, exatamente. Não, a PUC sempre teve esse perfil, desde muito tempo a PUC tem esse perfil bastante ginga também, né, da TV digital, todo software, a parte de middleware, né, da TV digital brasileira saiu da PUC também. A PUC tem uma tradição, esse projeto TechGraph é um projeto maravilhoso, a gente agora está fora do TechGraph, né, mas é um projeto maravilhoso também, que gera muitos softwares interessantes, essa coisa desse convênio com a Petrobras. Então a PUC realmente tem um histórico bem grande. O departamento, uma das coisas grandes do departamento surgiu em volta das primeiras redes que foram construídas no Brasil, né? Tem um histórico bem bom nesse lado. Eu também gosto muito disso, também me irrita um pouco esse academicismo de ficar contando paper. Então, é isso que eu ia falar, porque muitas universidades, na realidade, o cara não precisa fazer mais nada a não ser publicar paper, né? Se ele tiver 3 ou 4 papers, ele garante o emprego dele no ano e esquece todo o resto. Exatamente. E como que vocês fazem aí dentro? Tipo, como é que vocês lidam, então, bem com essa parte de trabalho com parcerias externas e tudo mais? As empresas que procuram vocês já tentam fomentar isso? Como que vocês geram essa... É uma coisa também meio não estruturada. Eu acho que é mais uma coisa de cultura mesmo. Não existe, a PUC tem umas ações institucionais, mas dentro do departamento é mais uma coisa mesmo, cada professor. Eu acho que é meio uma coisa cultural. Você aprende vendo os outros fazendo, começa a fazer também. A gente mesmo, na verdade, a gente de Lua, não tem atualmente tanto contato assim com a empresa. É até curioso. A gente desenvolve... porque a gente gosta de desenvolver, óbvio, conta como isso é uma coisa legal da PUC, também conta como trabalho da PUC, eles vão, no fim do ano eles vão lá contar quantos papers eu escrevi, mas vão contar também esse trabalho com Lua, essa coisa conta como notoriedade, como divulgação da imagem da PUC, tudo isso traz lucros para a PUC indiretos bastante significativos, né? Então, mas a gente nem tem muito, a gente às vezes tem convênio com empresa de fazer treinamento, coisas desse gênero, mas não é no caso de Lua em particular, é até curioso que a gente não tem
um contato tão grande assim. A gente tem mais contatos informais. Entendi. Né? A gente tem contatos com muita gente de empresa, mas não tem, assim, de projetos e tal, uma coisa que a gente não se envolve tanto assim. Certo. E a melhor forma daí de contribuir para a linguagem para o departamento de vocês? Porque eu vi que no site de vocês, o que vocês geralmente, assim, aproveita para fazer a sua propaganda. O pessoal contribui com dinheiro, com programação? A gente tem alguns problemas. Um dos melhores formas de contribuir com a gente é comprando os livros. Certo. Porque a gente também é editor, né? Uhum. A gente tem os livros de Lua, a gente tem o Programming in Lua, né? Tipo o livro principal, o manual de referência, é óbvio, disponível livremente, vem com a distribuição, mas tem em formato livro também. E a gente editou um Programming Gems sobre Lua, que é de vários contribuidores diferentes, né? A gente fez um apanhado, fez uma edição de vários trabalhos interessantes sobre programação em Lua, com vários pontos de vista diferentes. Eu acabei de trazer aqui na tela. Seriam esses daqui, que é uma introdução à programação de Lua, o Lua, conceitos básicos de API-C, linguagem Lua e as aplicações em jogos, descobrindo Lua. Esse daqui é o que está no site de vocês? São esses daí? Não, esse que está no site em português. É isso que eu ia comentar. O problema é que os nossos livros, os principais, são em inglês. São em inglês. A gente edita em inglês, porque a gente não tem... A gente não tem cacife, a gente não tem energia para editar o livro em duas línguas. Certo. Ou mais de uma língua. E para fazer em uma língua só, não adianta. Vira e mexe, as pessoas reclamam, falam que vergonha, vocês brasileiros escrevem livro em inglês. Fala, gente, se a gente escrevesse em português de Lua, não ia ser nada até hoje. Na realidade, uma forma de contribuir, então, é alguém se habilitar a fazer a tradução, pô. Pois então, mas é que é o curioso, porque o livro Programming in Lua, ele já foi traduzido normalmente, comercialmente, por editoras normais, já foi traduzido para alemão, já foi traduzido para coreano, já foi traduzido para chinês, já foi traduzido para japonês. Eu estou em contato para uma tradução para francês e para uma tradução em russo. E eu nunca consegui uma tradução em português, quer dizer, porque as pessoas ficam, mas eu falei, basta o interesse de uma editora. Eu nunca fui lá na França ficar batendo a cabeça com a parede, gente, eu quero uma edição em francês. A gente tem um livro bom, tem uma venda razoável, as pessoas gostam, foi bem elogiado, vem as editoras, né, quando tem interesse, quer dizer... Então, uma coisa que vocês podem fazer, por exemplo, fazer pressão sobre uma editora brasileira para publicar uma tradução. Todo mundo que assiste Tecno Hour, então, a gente vai escolher uma editora e vai falar, manda e-mail para lá. Ou então comprar a edição em inglês, que não é também, você compra pela Amazon, entrega aqui por um preço bastante razoável, a Amazon dá um desconto enorme no preço do livro, também é uma forma de ajudar. Certo. Né? E outra coisa, óbvio, divulgar a Lua, usar, porque a Lua tem uma coisa diferente, porque ela, apesar de ser software livre, ela não segue aquele modelo que as pessoas estão acostumadas de desenvolvimento de software livre. O desenvolvimento de Lua é totalmente fechado. Certo. Todo mundo acompanha, pode todo mundo dar palpite, mas não tem... A linguagem em si está fechada. Não tem votação, não tem... A autoridade é nossa, que o pessoal brinca, né, que o Guido é o ditador perpétuo. Nós somos os ditadores completos de Lua. Lua é o que a gente brinca, mas a gente fala, Lua é a nossa linguagem. Quem quiser usar tá ótimo, a gente adora, é super óbvio que a gente ouve o que as pessoas, às vezes as pessoas falam, a gente não ouve, a gente sempre ouve, a gente sempre considera, mas no final a decisão é nossa. E a gente não se considera que a gente tem que convencer o resto do mundo de que nós estamos certos. Às vezes fica aquelas discussões sem fim, uma pessoa enchendo o saco, tá bom, você acha isso, nós achamos isso, a decisão é nossa, nós vamos fazer assim. Não, tem que ter alguém que tenha a decisão final, esse é o grande problema, né, daquela história do... É uma coisa curiosa de Lua, por exemplo, que vários projetos têm aquele horror a fork, né? Lua já teve vários forks e que sempre foram benéficos para a linguagem. Sim. Assim, várias ideias legais de Lua saíram de forks. Às vezes, não sei o que, o cara insiste numa coisa, mas é uma coisa que quando ele faz o fork, ele próprio percebe que ele não sabe resolver direito. E às vezes aí 3 anos depois o cara resolve o problema e a gente pega a ideia e diz, legal, óbvio, o cara deixa aberto, né? Aí ele sugere de novo, eles, olha, tem assim, olha, eu fiz, deu certo, agora estamos falando. Agora a gente estamos falando de, né? E a gente incorpora na linguagem.
Então, assim, já teve vários, até hoje existem uns forks de Lua que a gente acha extremamente benéfico, porque permite as pessoas compararem alternativas, né? Então, no aspecto bem técnico, né? Lua tem coleta de lixo. Então, tem um coletor de lixo convencional, não usa contagem de referência como a maioria das outras linguagens. É coletor de lixo estilo Java, né? Um coletor de lixo de verdade. Um cara fez um fork de Lua usando contagem de referência. Para comparar, assim, ele fez, porque ele prefere contagem de referência. Esse fork existe até hoje, tem gente que, eu preciso para uma coisa extremamente específica, para mim seria muito melhor contagem de referência. Tá ótimo, a gente recomenda, veja o fork lá do fulaninho, eu nem me lembro como é que chama agora, é Lua, ele usa Lua no nome mesmo, a linguagem é praticamente a mesma, na verdade uma implementação alternativa, para a gente tá ótimo, Então não é uma coisa aquele horror, se fizerem um fork vai acabar o projeto, vai. A gente tem a nossa, quer fazer uma diferente? Faz, tá ótimo pra gente. Menos trabalho pra gente, né? A gente pega quando estiver pronto. Não é só isso, às vezes por esse a gente não pegou nunca, a gente realmente acha que não vale a pena ter contagem de referência, mas para alguns usos particulares a gente reconhece que contagem de referência é melhor, mas não dá para ter os dois, aí vem aquela ideia original da simplicidade e do tamanho, né? Quer dizer, você começa a juntar tudo, aí o software explode. Né? O grande critério de Lua, a grande complexidade de Lua é isso, é que você não pode só ir incorporando o que todo mundo sugere. A gente sempre fala, alguém quer sugerir o que a gente pode tirar da linguagem? Tem que saber dizer não, né? Não sugere nada, né? Na hora de tirar, ninguém quer tirar. Fala, não dá para ir só botando. Então, tem que... Né, então, o critério para botar as coisas é muito forte, não é? Isso é ótimo para isso é realmente ótimo para todo mundo, é a melhor maneira de oferecer isso, é fácil de explicar, a gente sempre leva em consideração essas coisas, né? Como é que isso vai ficar na documentação? Isso é uma coisa viável, isso permite implementações diferentes, né? Isso permite o cara implementar, eu achei uma maneira de implementar genial, então vai ser assim, porque tem essa implementação. Então tem todos outros critérios além, né, de é fácil implementar, então bota aí porque são só mais 30 linhas de código. Tá certo. Não, perfeito, Roberto. Então, vamos fazer o seguinte, a gente está chegando então no horário mais ou menos aqui, que a gente tinha combinado. Então, para a gente poder encerrar, mais algum outro último comentário que você gostaria de fazer? Assim, do meu lado, só tenho que dizer o seguinte, que eu realmente agradeço muito sua presença, eu acho que é um modelo a ser seguido, eu acho que realmente... É a primeira vez que eu estou convidando, na realidade, alguém acadêmico para falar no Tecnohour. Não que eu não queria antes, mas é mais porque eu sempre estou tentando justamente mostrar as coisas que têm tido sucesso. Mas o sucesso, eu, pelo menos, não estou muito focado na história de artigo. A maioria das pessoas que eu conheço da área acadêmica estão simplesmente... Eles olham para o número de artigos e esquecem todo o resto. Então eu queria achar justamente exemplos. Eu até achei engraçado agora que eu notei que você está falando que eu sou o primeiro acadêmico, agora eu percebi que aqui no fundo está cheio de livros. Por acaso é o meu lugar de trabalho normal. Tá certo. Parece que eu estou cercado de livros, eu posso dar a câmera para os outros lados, vocês verem que se virar a câmera de lado não tem mais nada, né? Tem só a praia, né? Tem a praia de um lado, por acaso com esse monte de livros aqui, mas não foi de propósito, não foi para bancar nada, inclusive se chegar perto, a maioria dos livros não é acadêmico, isso aqui é só as estantes que a gente tem aqui em casa mesmo. Porque assim, esse é justamente o modelo que eu acho que as pessoas deveriam seguir mais, por isso que eu quis justamente levantar essa questão aí com vocês, a linguagem Lua e tudo mais, porque é um trabalho que ele aparece, ele é focado, ele resolve problemas e ele consegue ter futuro. Por quê? Porque existem necessidades que vão sendo criadas ao redor dele, que daí ele consegue crescer com isso. Então não é uma coisa assim de simplesmente, eu resolvi estudar o porquê que em cima do A eu tenho que usar o till. Para 3 ou 4 pessoas aquilo pode ser extremamente importante, mas para o resto do mundo não sei o quanto. Então é isso justamente que eu quero mostrar no Tecnohour. Não, eu concordo. Quer dizer, obviamente tem que haver um balanço, óbvio que ciência é extremamente importante, mas a academia tem que ter principalmente computação, que é uma área, né, que eu acho que tem muita pseudociência também, né, quer dizer, tem muita coisa de computação que, na verdade, não é tão científica assim, as pessoas ficam escrevendo artigo que nem ciência eu acho a parte de ciência extremamente, eu adoro matemática, eu sou, às vezes eu pego livros de matemática e fico estudando assim por conta própria, só porque eu acho interessante, eu sou meio nerd nesse sentido.
Mas eu acho que a academia também não pode exatamente se isolar e dizer qualquer coisa que eu resolvo estudar, porque eu resolvi estudar é importante, e principalmente se você não usa métodos científicos, não está... Em computação tem muito isso, né? Eu tenho um amigo físico que ele brinca, ele diz assim, mas vocês são engraçados, porque a gente fica resolvendo lá problemas gerados pela natureza, né? A natureza tem esse problema. Vocês ficam resolvendo problemas gerados por vocês mesmos. Alguém desenvolveu Java ou desenvolveu sei lá o quê, e aí passa-se, tem estudos acadêmicos discutindo como resolver problemas, porque a tecnologia tal é insuficiente. Joga fora, a tecnologia faz outra. Bem feito. Tipo os furos de segurança do protocolo de Wi-Fi. Furo de segurança foi vocês criaram o furo de segurança. Você que fez mal feito, né? Se não tivesse feito mal feito, não tinha furo. Agora se cria toda uma área de estudo para resolver os furos de segurança, porque o troço foi mal feito. Então, assim, é uma ciência um pouco engraçada, né? Tá resolvendo problemas sobre coisas mal feitas. Mas, enfim... Não, perfeito, Roberto. Roberto, então eu agradeço muito então a participação sua então no Tecno Hour e com certeza, poxa, à medida que a gente começar a ver mais coisas aqui, eu tento ligar aí para você de novo para a gente conversar. Ótimo, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite de participar. Voltamos então na entrevista com o Roberto e agora, para a gente poder encerrar o Tecno Hour, eu vou deixar para vocês um clipe que eu separei, que é justamente, acho que o pessoal deve achar que eu só trago clipes que falam de iPhone e tudo mais, joguinho e tudo mais. Essa semana eu achei um clipe bem legal, justamente falando sobre Android. Foi um concurso feito pela, se eu não me engano, patrocinado pela Samsung, que estava querendo justamente levar o nome, né, do Galaxy Nexus para o pessoal e começar a fazer um AOE ali sobre ele. Então eu trouxe para vocês esse que foi um dos clipezinhos que participou desse concurso. Eu achei que ficou bem legal. E combina aí com o Tecno Hour. Então eu agradeço muito a audiência de vocês essa semana, espero que tenham gostado e falamos de novo na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.